noite. Bom estar junto dos irmãos. Sentindo falta do nosso pastor, da Lu, né? Mas bora lá. O reino não pode parar, né? E o pastor Genesi tem nos ensinado, nos ajudado muito, né? Mas enfim, amados, vamos ler Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Quando o pastor Genesi me colocou aqui na escala para a abertura, e logo me veio, eu gosto de deixar meio que preparado, mas eu não sabia do tema, mas deixei. E no final de semana eu tive um final de semana de renovação do novo, de descer a casa do oleiro, Jeremias 18, né? Que faz novo. Nosso Deus não é um Deus de remendo, de jeitinho, nosso Deus é um Deus que faz novo todas as coisas. E o que Ele renova, para nos conectar a Ele, precisa ser novo. O velho não faz parte. O velho não... Ele precisa remover. Ele restaura a conexão com o vaso novo. Ele não vai remendar para restaurar a conexão. E o novo coração, aqui Davi entendeu que Deus é o Criador de todas as coisas, e nós sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele restaura a conexão com o novo, Ele faz tudo novo. E em nome de Jesus, que esse final de semana que eu tive foi um derramar, foi de aprendizado, e essa palavra, a palavra dessa noite vai vir como um complemento, como uma confirmação, pelo menos no meu ponto de vista, né? Que para mim é maravilhoso. O novo do Senhor é indescritível. Ele, para o mundo, é loucura, mas nós estamos salteantes dentro da igreja, aprendendo, recebendo o novo do Senhor. E quando eu digo da igreja, eu não digo da igreja prédio, eu digo da igreja aqui. Ao ler a palavra, ao buscar, Ele vem renovando todos os dias, porque a palavra é viva. Ele vem nos direcionando todos os dias no novo dEle, não do nosso jeito, não da força do nosso braço, não da maneira que nós queremos. Não está dizendo que isso é fácil. O novo não é fácil. O novo exige da gente posicionamento. Exige o posicionamento aqui, em viver aqui, e não apenas falar, não apenas ler e guardar para si, e viver, levar, cumprir o ID. O novo faz isso, o novo tu quer dividir, tu quer levar, tu não quer guardar só para ti. Esse é o nosso Deus, que tem feito tudo novo. E eu acredito que não apenas na minha vida, mas na vida de cada um que se dispõe a viver esse novo. Ele só quer um coração disposto. Um coração disposto a receber, um coração disposto a dizer sim. Deus é maravilhoso, amém? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por mais uma vez, Senhor, estarmos reunidos
em teu nome, Senhor, para a honra, glória e louvor a ti, Paizinho. Tu és soberano, Senhor, um Deus de amor, um Deus de direção, um Deus que transforma, um Deus que cuida, um Deus paciente, um Deus que sabe todas as coisas, porque tu és o Criador de todas as coisas, Senhor. Tu és soberano, Pai. Como diz o Salmo 139, até na mais profunda escuridão, lá tu estás, Senhor. Tu conheces, Senhor, desde antes do ventre, Senhor, porque foi o Senhor quem criou, e é o Senhor que desfaz, que amola, que molda, como um oleiro molda o vaso, e faz novo. Obrigado, Pai querido, por nos moldar todos os dias, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu amor, com a Tua graça e misericórdia. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Paizinho. Amém. Boa noite a todos. Estamos felizes por podermos estar novamente com a Igreja de Jesus. Aqui é o nosso lar também, onde nós temos buscado ao Senhor, onde nós temos estado em comunhão, onde o Senhor tem manifestado o seu amor, a sua graça sobre as nossas vidas. Nós vamos iniciar então, já iniciamos o culto, mas vamos iniciar o louvor cantando aquela música que fala: pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Se você... Então, desculpe. Boa noite a todos, que eu passo Senhor Jesus. Então, viemos mais uma vez aqui falar sobre o ofertório. E como a irmã colocou na oração, assim, para quem não sabe, esse culto é transmitido agora para qualquer lugar, né? Você pode acessar ele. Nós sempre colocamos ali, tem um endereço, né? Que é colocado várias vezes, é colocado em várias mensagens, é colocado esse endereço. Você pode ver no YouTube ali, né? E também, além que a pessoa possa ver ao vivo, depois pode ver também depois, tá? Aí muda o local, e o irmão também ele faz uma ediçãozinha no final, então vai para um outro local. No início ela está no live, ao vivo, depois ela fica num outro ponto chamado vídeos, tá? Toda vez que vocês, o irmão vai colocar a imagem, isso mesmo, a imagem vai ser a imagem de hoje, né? Do ofertório. Então, o que acontece? A gente pode assim ver ali, pode rever o culto, né? Ali, né? Como eu digo. E também os irmãos têm recebido também um resumo, né? Aqueles que não recebem o resumo, quiserem receber, que não estão no grupo da igreja, podem nos procurar depois, que eu posso mandar também para esses. Porque a gente quer, às vezes, compartilhar com alguém, e às vezes nem todo mundo tem aquela paciência de ouvir, às vezes, uma mensagem de mais de meia hora, né? Muitas vezes acontece, né? Então, no resumo, é mais fácil a pessoa transmitir e explicar. Porque tem um princípio de ensino que diz assim, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, às vezes a pessoa fala, chega no final, pá, mas o que eu aprendi? O que eu guardei disso aqui? Olha a imagem, como está aqui, vai guardar mais, entende? Então, fique olhando para... Hoje eu vou fazer assim, eu falei com o irmão, fique olhando para a imagem, ele vai passando a imagem, ele vai talvez correr a imagem um pouquinho aí, e eu vou explanar aqui alguma coisa que tem a ver com a imagem aí, tá? Essa imagem é para guardar o que está sendo dito aí, o que está acontecendo essa semana também. Nós relacionamos o que está acontecendo nessa semana com o ofertório e com a mensagem que vai vir depois, tá? Tem uma conexão entre essas três coisas aí, tá? Então, vamos lá. Então, querida igreja, né? começando do início. Querida igreja, estamos vivendo dias especiais. A Copa do Mundo, né? Movimenta nações, torcidas e emoções.
vemos alguns jogadores brilhando intensamente, assumindo protagonismo, decidindo partidas. Por outro lado, também vemos atletas sofrendo lesões, ficando temporariamente fora dos gramados, e nos lembrando como a vida é frágil e imprevisível. Ao mesmo tempo, hoje inicia oficialmente o inverno. Não sei quantos sabiam disso. O inverno já deu frio, mas hoje o inverno oficial é hoje. O que isso nos remete? Especialmente sentido aqui no centro-sul do Brasil, As temperaturas caem, os desafios aumentam para muitas famílias, mas também cresce a oportunidade de demonstrarmos amor, solidariedade e generosidade. Amém? Aqui na igreja procura fazer os brechós, a gente também particularmente procura vasculhar o guarda-roupa lá, o que está sobrando, e procura doar para quem for possível fazê-lo, Tá? E o que tudo isso nos ensina sobre o ofertório? Na Copa, muitos olham para o desempenho exterior. Deus, porém, olha para algo muito mais importante, o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Deus não está impressionado pelo tamanho da oferta, mas pela disposição, gratidão e amor com que ela é entregue. Uma pequena oferta dada com alegria pode ter um valor enorme diante do Senhor. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É um versículo muito conhecido, 2 Coríntios 9:7. Toda vez é falado aqui, esse versículo. Mas nunca nos cansamos de repetir, porque é um versículo que sempre nos ensina algo novo, Assim como um time vence quando todos colaboram, a obra de Deus avança quando cada um participa com aquilo que recebeu do Senhor. Não se trata de obrigação, mas de adoração. E Deus nos deixa uma maravilhosa promessa: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Lucas 6:38. Imagina um recipiente sendo enchido até não caber mais, recalcada, sacudida, transbordante. Essa é a linguagem da abundância de Deus para aqueles que aprendem a confiar nele. Mas lembremos, Deus não promete apenas recursos materiais, Ele derrama também paz, provisão, graça, força, esperança e cuidado em todas as áreas da nossa vida. Então, nesse momento de ofertório, ofereça a sua gratidão, ofereça a sua confiança, ofereça a sua generosidade, ofereça seu coração ao Rei dos Reis. Como nós cantamos aqui agora há pouco, Porque no campeonato da fé, a relação com a Copa, o que mais importa não é o tamanho da oferta, mas a sinceridade do ofertante. Que o Senhor abençoe cada família, aqueça cada coração neste inverno e faça transbordar sua graça sobre todos nós. E para concluir esse momento de ofertório, a mensagem se conecta perfeitamente ao tema que ouviremos logo a seguir com o seminarista Wall. Um coração sondado, purificado e capacitado, baseado no Salmo 139. Afinal, Deus não está apenas interessado no que colocamos nas nossas mãos para ofertar, mas principalmente no que existe dentro do nosso coração. Antes de sermos generosos com nossos recursos, somos chamados a permitir que o Senhor examine nossas motivações, cure nossas feridas, remova aquilo que não o agrada e nos capacite para viver uma vida que o honre. Amém? Antes de nós orarmos, eu só queria dizer então que
aqui na frente está o gasofilácio, para quem veio preparado para contribuir. Nas colunas nós temos também o QR Code, aqui também deve, acho que aparecia também, aqui na imagem aparecia, né? QR Code também. E então pode aproveitar, quem não veio preparado também, venha numa próxima, pode fazer durante a semana também, é possível também fazer a hora que quiser, tá? Então nós vamos orar agora agradecendo a Deus que aqueles que vão poder contribuir agora, depois de haver o louvor, né, logo em seguida que eu orar, e daí não posso se movimentar, né, quem quiser, a gente estiver preparado no caso, né? Vamos orar então, agradecer a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, Pai, por mais um dia que tu nos desse. Obrigado pela liberdade que nós temos de te adorar nesse dia, também através agora das ofertas, também através da gratidão no nosso coração. Tu conheces o coração de cada um de nós aqui, Pai, aqueles que poderão contribuir hoje, aqueles que não podem contribuir, por um motivo ou outro, Senhor, tu sabes. Mas tu possa ajudar cada um, Pai, nessa semana que se inicia, no seu trabalho, nas suas lutas, e que Deus, querido, numa oportunidade, se não puder hoje, numa outra oportunidade, possa ofertar para a tua causa, Senhor. Não é para o engrandecimento apenas do trabalho aqui, mas é para o avanço do teu reino, Pai, como nós fomos ali, explicamos ali, Pai, um pouco antes. Pai, nós te louvamos mais uma vez por cada um que está aqui presente, os que também aqueles que não puderam vir também, abençoa também todos aqueles que contribuirão e os que não puderam contribuir, e os que não estão presentes também, que estão nos assistindo agora também, visita cada um, Senhor, toca em cada vida, para que possa também aprender de ti, te adorar através das ofertas também, Pai. Abençoa também o nosso pastor que está viajando agora, que está lá onde está lá pregando uma igreja lá em Rosário do Sul. Abençoa ele, a sua esposa, a sua família, sua filha, todos os seus familiares, em Torres também, Pai. Muito obrigado pela vida dele também, os que estão enfermos nessa hora também, especialmente a irmã Bruna também, que está enferma. Abençoa ela, visita ela nesse momento, Pai. Traz estabelecimento da tua cura, Pai. Nós pedimos e te agradecemos nesta noite por estarmos aqui e poder ter a oportunidade de compartilhar com nossos irmãos a respeito desse tema da oferta, Pai. Muito obrigado. Sei que o nosso irmão Walter vai pregar agora daqui a pouco, Senhor. Continua usando ele como teu instrumento para trazer a mensagem aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, amado Pai, na Tua presença estamos para agradecer a Ti, Deus, pelos dízimos e ofertas aqui consagrados a Ti, na Tua presença, Senhor. Esteja, Pai, derramando bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um, que os seus celeiros sejam fartos, Deus, e que o Senhor possa estar abrindo as portas daqueles que estão em busca de uma oportunidade, assim como o irmão Ricardo falou anteriormente, que o Senhor possa estar, ó Pai, direcionando todas as coisas conforme o Teu querer, a Sua vontade, e Deus esteja abençoando o lar de cada um. E neste momento agora, Senhor, estou diante da Tua presença para me colocar, ó Pai, e usa-me, meu Deus, como instrumento nas Tuas mãos, que eu possa falar aquilo que vem do Teu coração e não do meu, Pai. Me coloco de lado como ser humano e busco fazer a Tua vontade, Deus, neste momento. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Tenha misericórdia da minha vida, Deus. Sou falho, sou pecador também, mas estou buscando fazer a Sua vontade. Glorificado seja o Senhor Deus sobre todas as coisas. Em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Com alegria e com responsabilidade estou aqui diante da igreja esta noite para trazer uma mensagem do coração do Senhor. Gostaria já que tivesse sendo projetado ali Salmo 139, que é o nosso texto base dessa noite, mas eu gostaria, enquanto for colocado ali, gostaria de fazer uma breve introdução para os irmãos. Vivemos hoje, irmãos, um tempo em que muitas coisas a gente acaba escondendo no nosso coração, né? Escondemos muitos sentimentos, muitas falhas, muitos fracassos, né? Muitas lutas espirituais. Muitas vezes, alguns de nós vamos em redes e mostramos apenas o nosso melhor lado, né? Mas Deus não vê só apenas isso. Deus vê nosso coração. O Salmo 139 é uma das declarações mais profundas que temos na palavra do Senhor sobre a onisciência de Deus. Davi, ele reconhece que Deus conhece tudo em nós e tudo ele vê.
Ele conhece nossas palavras, nossos pensamentos, nossas intenções, nossos acertos e nossos pecados mais ocultos. Salmo 139, dos versículos 1 ao 24. Vamos acompanhar ali. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e as luzes são a mesma coisa. Pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. E os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, quando acordo e ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos, afastassem-se, pois, de mim homens violentos. Eles se rebelam contra ti e contra teus inimigos falam coisas ruins. Eles, acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Irmãos, a grande pergunta dessa mensagem, desta noite é: se Deus conhece tudo de nós, como acabamos de ler, esse maravilhoso salmo de Davi, por que ainda tentamos esconder os nossos pecados dele? A resposta é simples: porque o pecado, ele produz vergonha. Essa vergonha muitas vezes nos afasta do Senhor, nos faz ficar escondidos, mas como lemos ali, trevas e luz para Deus são a mesma coisa, não muda. A resposta, irmãos, para esta pergunta, por que tentamos esconder, né? Que produz a vergonha, tem uma resposta. De Deus a gente não pode esconder nada. E a resposta é: Ele nos chama para que nós possamos confessar. Deus deseja, irmãos, sondar o nosso coração, purificar-nos e capacitar-nos para cumprir o propósito que Ele estabeleceu para nós. Dentro desse propósito, irmãos, eu vou abordar rapidamente 2 pontos e depois ir para um ponto que Deus falou no meu coração essa semana a respeito disso. Na verdade, quem esteve aqui semana passada e quem pôde acompanhar em casa também,
O pastor falou sobre o coração de pedra, o coração de carne, um novo coração, né? E esse texto de hoje, esse início, ele vai falar basicamente disso, sobre esse novo coração. É um coração que Deus sonda. E esse coração que Deus sonda, irmãos, nós vimos nos primeiros versículos do 1 ao 6, que fala ali: Senhor, tu me sondastes e me conheces. A palavra, irmão, sondar aqui, ela significa examinar profundamente. Às vezes a gente vê um submarino com um sonar, né? Ele vai sondando as profundezas, um navio sondando as profundezas do mar. Eles conseguem esquadrinhar todo o leito dos oceanos, sondando mais profundo. E Deus, quando sonda os nossos corações, Ele sonda o nosso profundo. E aí volta novamente aquela pergunta: se Deus sonda os nossos corações, por qual motivo ainda escondemos algo dele? E Deus, Ele não conhece apenas as nossas ações, Ele conhece o motivo da nossa adoração, o motivo pelo qual cada um de nós estamos aqui hoje, a intenção do nosso serviço, seja para o Senhor, ou seja, para os irmãos, as lutas que ninguém conhece e os pecados escondidos. Deus sabe de todas essas coisas. Davi, ele declara ali: seja, sem que haja uma palavra só na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Mesmo que não chegue ainda o pensamento na minha mente ou a palavra na boca, Deus já sabe. Deus já sabe o que eu estou sentindo, Deus já sabe o que eu estou pensando e o que eu quero falar. Nada está oculto, irmãos, diante do Senhor. Podemos ocultar muitas coisas de Deus, muitas. Ainda, né? E acabamos no nosso dia a dia ocultando coisas, muitas vezes dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos irmãos, do pastor, dos nossos amigos. E de Deus muitas vezes tentamos também ocultar, mas de Deus a gente não consegue esconder nada. Jamais podemos ocultar nossos pecados do Senhor. Muitos continuam vivendo diariamente escondendo os pecados não confessados para Deus. E Deus, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, muitas vezes a gente pensa assim: nossa, nós precisamos primeiro nos purificar, limpar o nosso coração, começar. Não, Deus, Ele nos chama como nós estamos. Ele não espera a perfeição humana. Ele procura um coração sincero. E Ele fala para cada um de nós: venha como está, venha como você está. Quando uma pessoa vai fazer um exame, quando às vezes a gente está com alguma coisa, né, irmãos, nós vamos num médico fazer um exame e o médico, ele precisa nos examinar, ele vai fazer uma bateria de perguntas primeiro, ele vai nos sondando para saber o que nós temos, qual dores nós estamos sentindo, o que nós estamos passando, para que ele possa dar o quê? O diagnóstico. E através desse diagnóstico, poder dar o remédio necessário. Assim é com o Senhor, Ele nos sonda. E quando Ele nos sonda, dentro desse entendimento que de nada podemos esconder do Senhor, na verdade, irmãos, tem um segredo aqui, que nós não estamos fazendo isso porque Deus não conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso coração. Mas quando nós fazemos isso, nós colocamos nosso coração aberto para Ele. Da mesma forma, Deus revela essas enfermidades espirituais através da nossa confissão para nos curar e não para nos condenar. Nos versículos 23 e 24, no finalzinho, Davi ele termina o salmo dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Observe aqui, irmãos, que Davi ele não foge desse exame divino, né? Desse exame, desse sondar que Deus faz no seu coração. Tanto é que ele fala: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Ele se entrega completamente. Irmãos, confessar não é apenas virar para o Senhor e falar assim: eu pequei. Não. Confessar é a gente reconhecer. Primeiro nós precisamos reconhecer. Talvez o primeiro passo seja um dos mais difíceis, irmãos, porque para reconhecer nós precisamos aceitar. É aquela coisa assim: não, mas eu não errei.
você errou. Não, mas eu não fiz isso errado, você fez. Não, mas eu não errei. E muitas vezes Deus espera que nós comecemos a trilhar o caminho oposto. Sabe, irmãos, quando nós falamos sobre conversão, é justamente nós estamos indo numa direção e convergimos para outra, né? Quando nós falamos aqui, eu estou certo, estou vivendo certo, estou sempre certo. E Deus mostra para nós que nós estamos indo na direção errada. Na verdade, é para cá, é um coração sincero. Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas, Tu sabes que eu estou pecando diante do Senhor. Como o filho pródigo, né? Já não sou digno de ser chamado de seu filho. E Deus, assim, Ele trabalha nos nossos corações justamente no caminho inverso. Então, confessar, irmãos, é reconhecer, é esse primeiro passo, mais difícil. Depois, arrepender-se. Então, no momento que a gente confessa ao Senhor, que a gente reconhece, a gente se arrepende. Davi era assim. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia e logo em seguida ele se arrependia. Ele não ficava como Saul. Saul, infelizmente, ele foi um homem ungido pelo Senhor, mas ele dava muitas desculpas. E Davi, ele era o contrário. Ele, quando reconhecia, ele não dava desculpas, ele falava: Senhor, me perdoe, eu errei. Ele reconhecia, ele se arrependia. E mais, ele abandonava o pecado. Ele não continuava fazendo a mesma coisa. No momento que ele reconhecia e se arrependia, ele abandonava. Ele não repetia o pecado. Lembra daquela mulher adúltera que foi aos pés de Jesus? E todos que estavam ali, Jesus virou e falou: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E ela no chão, e ele fala: ninguém aqui te condenou, eu também não te condeno. E o que ele fala em seguida? Vá e não peques mais. Esse não pecar mais é o abandonar o pecado. Nós, nesse momento, devemos, após abandonar o pecado, nos submetermos a Deus. A Bíblia diz em João 1,9, 1 João 1,9, é um versículo bem conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha que tremendo que é esse versículo, irmãos. Se confessarmos os nossos pecados. Mas veja, no início eu não falei que... Eu falei logo no início ali que se Deus já conhece tudo sobre nós, por que ainda tentamos esconder nosso pecado dele? E aí vem aqui um versículo que confronta isso, né? Se confessarmos os nossos pecados. Mas espera aí, se Deus já sabe tudo, por que eu tenho que confessar? É estranho, né? Se Deus já conhece o nosso coração, por que aqui na palavra Ele ainda fala que devemos confessar? Se Ele já conhece. Isso, irmãos, é uma forma que Deus coloca para nós com muito amor. É um passo para a libertação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. E olha que tremendo. É uma promessa. Ele é fiel e justo para perdoar. E além de perdoar, irmãos, Ele purifica. Olha que tremendo. Muitos querem bênçãos, né? Muitos buscam bênçãos, buscam unção, buscam poder, sem arrependimento. E como isso? Não funciona. Querem poder fazer as coisas, mas não buscam santidade. Querem milagres, mas não querem transformação. Deus, Ele trabalha, irmãos, antes do ministério que Ele coloca a cada um, né? Seja o ministério de receber um irmão na porta, seja o ministério de louvor, seja o ministério na cozinha, seja o ministério qualquer que seja. Antes de Deus colocar alguém no ministério, Ele primeiro vai trabalhar o caráter dessa pessoa. Porque o que importa para Deus é o coração. Um exemplo que podemos ter, irmãos, é o ministério de Pedro, né? Jesus, Ele restaurou o coração de Pedro. Quem não lembra, né? Que antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E Pedro, naquele momento ali, não, eu não conheço Jesus, eu não conheço este aí, eu não conheço o Nazareno e tal.
E no momento da ressurreição de Jesus, Pedro estava lá insatisfeito, triste no barco, e no momento que ele vê na praia Jesus, ele pula do jeito que ele está e vai correndo lá, ai Jesus e tal. E naquele momento, uma das passagens mais emblemáticas da palavra do Senhor, quando Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E ele fala, sim, Senhor, eu te amo. Então ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Ele faz isso por 3 vezes, justamente as 3 vezes que ele negou a Jesus. Ali foi o momento da restauração de Pedro. E olha que interessante, irmãos, quando a gente vê no original, no grego, é muito interessante, porque ali fala assim, Pedro, tu me amas? A palavra ama, no grego, ela tem 4 significados, né? De amor. Amor ágape, tem o amor eros, o amor storge e o amor philos. São os tipos de amor, né? Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele pergunta o amor ágape, que é o amor do Senhor. Então ele fala, Pedro, agapas-me? E aí quando Pedro responde, ele responde, sim, Senhor, eu te amo com amor de irmão. Ele pergunta, Pedro, tu me amas com amor de Deus? Aí Pedro responde, eu te amo com amor de irmão. Olha que coisa emblemática, né? Quando a gente olha no original. E aí Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Pela 2ª vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas com amor de Deus? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo com amor de irmão. Aí, olha, eu fico imaginando no momento ali, os dois conversando, Jesus pergunta uma coisa e Pedro responde a mesma coisa de uma forma diferente. E eu fico assim, porque no original está assim, agapas-me? E Pedro responde, o philos te, amor ágape e amor philos. E no final, na última pergunta, a 3ª pergunta de Jesus fala assim, Pedro, então você me ama com amor de irmão? Aí Pedro fica triste e responde, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo com amor de irmão. E aí Jesus fala, então, apacenta as minhas ovelhas. É emblemático, né, irmãos? Mas foi a restauração de Pedro. Este é o exemplo de restauração que Deus faz antes do ministério. Olha que tremendo, né? Assim como foi com Pedro. O Senhor, Ele trata primeiro nós, o nosso interior, o nosso coração, antes que a gente esteja dentro de um ministério. Existem, irmãos, pecados escondidos que precisam ser colocados diante do Senhor. Será que nós temos hoje algum pecado escondido que precisamos colocar diante do Senhor? Hoje, neste momento, algum ressentimento, alguma falta de perdão, algum orgulho, uma impureza, uma desobediência, uma incredulidade? Enquanto escondemos coisas do Senhor, nós permanecemos presos. Quando confessamos, experimentamos algo diferente. É justamente esse segredo, irmãos. Quando aqui a palavra do Senhor fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, e logo no início eu falei, novamente eu vou ler, vou relembrar os irmãos aqui, a pergunta, né? Se Deus já conhece tudo sobre nós, por que ainda estamos tentando esconder os nossos pecados? E a resposta está aqui. Quando confessamos, experimentamos a libertação. É essa libertação que Deus quer nos dar. Dado então, irmãos, este início, né? Essa abordagem assim que foi mais ou menos assim em cima da mensagem do pastor, né? Que trouxe sobre o coração novo a questão de confessarmos diante do Senhor os nossos pecados, não porque Ele não saiba, mas porque o nosso coração precisa estar quebrantado diante do Senhor para que haja essa libertação. Falado isso, irmãos, vem agora o 3º ponto, que é um coração purificado e inconformado, que está pronto para receber mais de Deus. Olha que interessante, irmãos. Eu falei sobre um coração que Deus sonda, falei sobre a confissão, que foi agora, que abre o caminho para a libertação, e o 3º ponto, um coração purificado. E esse coração purificado, irmãos, é bem interessante agora o que eu vou abordar. Mike, pode abrir ali 2 Reis, capítulo 2.
dos versículos 1 ao 15. É uma história conhecida sobre Elias e Eliseu. Elias era um profeta ungido pelo Senhor, que passou por muitas coisas, assim como todos nós passamos, né? Ele fez a questão ali do fogo descendo, né, no holocausto molhado diante dos profetas de Baal, e desceu fogo no céu e queimou ali. Ele fez aquilo ali em nome do Senhor na frente de todos, e mesmo com aquela autoridade toda que Deus deu a ele, depois ele estava fugindo lá para a caverna por causa da Jezabel que queria matá-lo, né? Aí a gente pensa assim, nossa, uma pessoa assim que foi usada por Deus dessa forma, depois fugiu. Como é que pode, né? A gente tem que pegar esses exemplos de profetas para entender que muitas vezes nós, quando estamos afastados do Senhor, nós somos fracos, não somos fortes a esse ponto. Mas vamos aqui então falei um pouco sobre Elias, mas aqui o texto vai tratar sobre Eliseu, Elias e Eliseu. Diz assim, até o versículo 15, tá? Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse, olha que interessante o que Eliseu disse, tão certo quanto vive o Senhor, e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim foram para Betel. Segue. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levantará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? E ele respondeu, sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse, olha de novo aqui, ó. Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Pode passar. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, levando por sobre a sua cabeça? E ele respondeu, sim, também eu já sei, mas não digo nada, pode passar. Mais uma vez, Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse o que mesmo? Tão certo, como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. Percebam, irmãos, 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, aos quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse, quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falavam, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. E o último versículo, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó viram isso e disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. Olha que tremendo, irmãos, essa passagem. Aqui existe uma verdade espiritual muito reveladora. Deus, ele não apenas chama pessoas com propósito,
mas também com o coração inconformado. Irmãos, eu chamei a atenção 3 vezes dos irmãos aqui, quando Eliseu fala, tão certo, Elias fala assim, fica aí. Aí o Eliseu fala, não, eu vou junto. Não, onde você for eu vou junto. Isso é um coração inconformado. Deus, ele não chama pessoas, não apenas chama pessoas com um propósito, mas ele também forma pessoas com um coração inconformado. O que é esse coração inconformado? Assim como Eliseu, o coração inconformado fala, não, eu não aceito. Senhor, eu não aceito essa derrota na minha vida. Senhor, eu não aceito que eu esteja passando por isso. E antes de falar de Eliseu, precisamos lembrar, irmãos, de algo especial. Deus, ele escolhe corações, o quê? Corações abertos? Sim. Corações quebrantados? Sim. Mas corações inconformados. Em Juízes, esse texto a gente não vai ler, mas os irmãos conhecem a história de Gideão, né? Em Juízes, no chamado de Gideão, vemos um homem que não aceitava a realidade espiritual ao seu redor. Ele questionava o anjo, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha só o coração inconformado de Gideão. E Gideão não era acomodado, não. Ele carregava aquele incômodo espiritual. Sabe aquela coisa assim, não, mas não é possível que isso esteja acontecendo. E a palavra do Senhor aqui nos mostra algo poderosíssimo. Deus não escolheu Gideão porque ele era forte, não. Ele não escolheu Gideão porque era forte, mas porque ele não se conformava com a derrota do povo de Deus. Ele não se conformava com isso. Quantos de nós estamos conformados com muitas coisas, irmãos, no nosso dia a dia? Ah, não vai dar certo. Ah, não vou conseguir. Ah, mas está muito difícil. Não, irmãos, Senhor na frente. Tudo posso naquele que me fortalece. É assim que a gente tem que pensar. E isso, irmãos, revela um princípio. Deus, ele procura pessoas que não aceitam viver debaixo daquilo que ele prometeu. Imagina que Deus fala que você, seja forte e corajoso. Lá em Josué fala, né? Não prometi a ti, seja forte e corajoso. E aí você vira para Deus e fala, não sou corajoso, não sou forte, não. Imagina só, irmãos, que terrível isso, né? Deus, ele procura pessoas que Deus fala assim, você é virtuoso, você é virtuosa. E a gente tem que virar para Deus e falar, eu sou virtuoso, eu sou virtuosa. No caso aqui, né, irmãos, eu estou falando sobre Provérbios 31, da mulher virtuosa. Quando Deus fala, mulher virtuosa, e a mulher fala, eu sou virtuosa sim. E se Deus falou isso, é porque você é. Não se coloque abaixo de dizer, não sou. Né? Então aqui esse exemplo de Gideão é esse princípio. Deus procura pessoas que não aceitam viver embaixo daquilo que ele prometeu. Um coração conformado, o que ele faz? Ele não busca mais de Deus. Aquele que fala assim, tá bom do jeito que tá. Esse tempo eu tenho passado uma provação, esse último mês, e às vezes Deus espera assim a gente caminhar, né, dar um passo, e a gente fica, não, vamos tentar aqui e tal, né? Até o momento que a gente cai sobre si e fala, não, eu preciso como é que muitos falavam na pandemia, eu preciso não é renovar, eu preciso isso, eu preciso assim me refazer, fazer algo novo de mim, sabe? Reinventar, isso, preciso me reinventar. Essa expressão foi muito falada na pandemia, né? Que todos estavam dentro de casa, não, preciso me reinventar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. E a gente fica assim muitas vezes sentindo que Deus está para fazer algo, mas a gente acaba não aceitando aquilo. E a gente fica esperando até a hora que dá o estalo. Não, eu preciso me reinventar, eu preciso fazer algo diferente, né? E aí vem aquele coração inconformado. Pô, Senhor, não é possível. Eu fiz assim com Deus, falei, Senhor, não é possível. Será que eu vou ter que me reinventar de novo? Quantos de nós aqui, ou quem está assistindo em casa, já não precisou se reinventar várias e várias vezes, né? Às vezes um trabalho
não está dando um resultado satisfatório, pô, preciso mudar de emprego, preciso ir para lá, preciso... Então, sempre se reinventando. É um irmão que faz um salgadinho, uma irmã que... né? Então, tudo se reinventando. E esse é o coração inconformado. É o coração que não aceita derrota. Não aceita aquilo que o mundo fala. Fica assim mesmo, fica desse jeito aí. Não, irmãos. É exatamente isso que Gideão estava fazendo aqui. Ele não estava conformado com a derrota do povo de Deus, né? E veja só, irmãos, que interessante. Um coração conformado, ou seja, aquele que tá bom do jeito que está, ele não busca mais a Deus. Mas um coração inconformado, ele se recusa a viver na estagnação espiritual. Eliseu, como a gente viu aqui, olha que interessante, tinha uma parte ali, se eu não me engano, foi no versículo 19, está dizendo ali que Eliseu, quando olhamos para Eliseu, vemos algo semelhante, porém mais profundo, né? O que ele fala ali? Deus havia ordenado uma unção a Eliseu como profeta, ou seja, Eliseu já tinha um chamado. Olha que interessante, no momento ali que estava tendo esse momento ali, né? Eliseu já tinha um chamado, ele já tinha um chamado de Deus. Deus já havia ordenado lá em 1 Reis 19:19, Deus já havia ordenado a unção de Eliseu como profeta. Então ele já tinha um chamado. Mas aí quando chegamos no 2 Reis, que lemos ali no capítulo 2, vemos um homem que não estava satisfeito com o mínimo. Cada parada, olha que interessante, irmãos, foram 3 ali que a gente leu, né? Cada parada de Elias era um teste. Cada parada, ele falava assim: fica aqui, tá bom aí, olha só o coração conformado, fica aí, tá bom aí, não tá bom, Eliseu? Imagina Elias falando para Eliseu: Eliseu, fica aí. E Eliseu tinha o quê? Um coração o quê? Inconformado. E aí o que ele fazia? Era uma tentativa, irmãos, ali, de limitar a caminhada de Eliseu. Quantas vezes a gente não passa por isso, sendo limitado muitas vezes por homens, por pessoas que não querem ver a nossa prosperidade, que somos limitados muitas vezes por essas pessoas que falam: fica aí, tá bom aí, não muda não, né? E Eliseu respondia nesse momento: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Me lembro da história de Ruth e Noemi, lembram? Que ia junto, né? Coração inconformado. Olha quantos exemplos a gente tem na Bíblia. Eu nem anotei isso aqui, eu lembrei agora, irmãos, porque realmente assim a gente vê tantas passagens na palavra do Senhor que falam sobre isso, né? Sobre esse coração inconformado que Deus busca. Um coração inconformado. E sim, na luta com o anjo, né? Jacó ali, não, eu não vou desistir enquanto me abençoar. Enquanto não abençoar, não vou. E saiu lá mancando e passou o resto da vida lá, ó, mancando por causa do deslocamento ali do fêmur, né? Passou a vida, e todos que olhavam para ele, viam ele o quê? Mancando. Então ele sabia que ele tinha passado por uma luta com o anjo do Senhor, que passamos por muitos domingos aqui falando sobre Jesus no Velho Testamento. Todas as vezes, irmãos, que vocês lerem ali o anjo do Senhor, era Jesus Cristo. Então ele estava ali lutando com o anjo do Senhor, o único que que aqueles se prostravam, né, diante, se prostravam assim de dobrar os joelhos, né? Nós não dobramos joelhos para anjos, mas para o anjo do Senhor, sim. E naquele momento ali, Jacó estava lutando com o anjo do Senhor, que era Jesus ali, né? E olha que interessante, irmão, foi muito pertinente o irmão lembrar sobre isso, porque naquele momento em que Jacó estava lutando com o anjo do Senhor, era o que ali? Um coração inconformado e Deus trabalhando na vida de Jacó. E ele estava ali: não, eu não vou. E por que Deus estava fazendo isso? Porque lá atrás ele se vestiu do irmão, passou pelo irmão ali, fingindo ser o irmão. Ele precisava da bênção para quê? Para ser restaurado justamente no erro dele, né?
É muito tremendo quando a gente começa a ver assim quantos corações inconformados tem na palavra do Senhor, né? E partindo desse exemplo de Eliseu aqui, nesse momento que ele fala tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei, ele estava demonstrando algo muito claro aqui, irmãos. Ele dizia assim: eu não aceito viver a versão limitada do que Deus tem para mim. Quantas vezes, irmãos, a gente se depara em situações das nossas vidas que as pessoas nos limitam e a gente tem que estar com esse coração inconformado. Eu não aceito viver isso que Deus não falou para mim. Deus viu algo além. É uma versão, essa versão que o mundo fala para você é uma versão limitada. Deus fala algo além. E é exatamente isso. Eu não aceito viver uma versão limitada do que Deus tem para mim, do que Deus tem para você. Você não deve, irmão, viver uma versão limitada do que Deus tem para você. E o versículo em destaque, Mike, você pode projetar ali para mim? Salmo 139, se eu não me engano, era o versículo 14. Salmo 39, 139, versículo 14. Se eu não me engano, é este. Eu não anotei aqui, mas... Não é esse não. Ah, sim, é esse mesmo. Graças te dou. Olha só, irmãos. Eu tinha colocado na NVI. Mike, vai ali do ladinho e bota a NVI ali. Lá em cima, ali no gráficozinho. Graças te dou, visto que de modo assombroso... Isso, olha aqui, ó. Eu te louvo. Eu louvo, nós louvamos ao Senhor, porque de modo me fizeste de modo assombroso e admirável. Irmão, como é que é o negócio aqui? O que Deus fez aqui mesmo? Ele criou você e eu de modo assombroso e admirável. E logo em seguida, Davi fala: as tuas obras são maravilhosas. Isso, pode deixar aqui um pouquinho na tela. Quando Eliseu fala que eu não aceito viver uma versão limitada de Deus, porque não é isso que é para a minha vida, né? Como Eliseu fala aqui, a gente tem que lembrar desse versículo aqui, ó, que diz que Deus me fez de modo assombroso e admirável. Deus fez você de modo assombroso e admirável. Ele não fez você para ser derrotado. Ele não fez você para ficar num canto, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não, Deus fez você para ter um coração inconformado e se lembrar disso aqui, ó. E olha o que Davi fala em seguida: as tuas obras são o quê? Maravilhosas. São maravilhosas. Não são obras para ficar num canto ali, eu não sou nada, eu não sou capaz. Muitas pessoas vão dizer que você não é que você não foi feito de uma forma assombrosamente admirável. Seja como, pode tirar, Mike. Seja como Eliseu, eu não aceito viver uma versão limitada do que Deus tem para mim. Não aceite, irmão, viver uma versão limitada do que Deus tem para você. Agora um outro ponto que eu gostaria de destacar é quando Eliseu fala aqui sobre a porção dobrada. É interessante isso aqui. Veja só. Quando Eliseu pede a porção dobrada, que Elias fala assim: pede para mim o que você quer. Eu quero a porção dobrada do Espírito. Ué, porção dobrada do Espírito? Quando Elias pergunta a Eliseu isso, e ele responde: peço que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. E isso, irmão, não era um desejo de imitação. Muitas vezes a gente a primeira coisa que fala, porção dobrada, opa, eu quero ser Elias 2 vezes. Não é isso. Ele não tinha essa inveja de ministério de Elias, não era isso, Eliseu não pensava assim. Eliseu também ele não queria ser Elias, quando ele fala porção dobrada. Ele queria, olha que interessante, irmãos, ele queria ser fiel ao chamado de Deus, mas com plenitude e capacitação. O que significa isso? Significa que Eliseu já tinha um chamado. E é o mesmo que falar assim, ó, alguém dá isso aqui para você e fala: isso aqui você tem que levar a sua vida inteira, e você carrega contigo. E se alguém chega e te dá uma outra coisa,
Ó, toma isso aqui agora. Aí você vai largar esse aqui para pegar esse outro? Não, você bota aqui debaixo do braço e carrega o outro. Porque essa aqui é a tua. Deus deu para você. Você não vai largar o teu chamado, o teu propósito para pegar outra coisa. É mais ou menos isso que Eliseu explana aqui quando ele fala dessa plenitude de capacitação. Ele sabia que haviam tarefas inacabadas, havia uma geração a ser alcançada, havia uma missão maior do que ele mesmo podia cumprir sozinho. Então, quando ele pede a porção dobrada, ele já entende que tinha muito mais daquilo que ele poderia fazer. Então, ele declara em essência e fala assim: eu vou continuar essa obra, eu preciso mais de Deus do que aquilo que ele normalmente se via. Então, veja só, irmãos, eu vou explicar em outras palavras isso aqui. É como se Eliseu falasse assim: Deus, eu quero a porção dobrada, porque eu não quero só isso aqui, eu quero mais do que isso aqui para ti. Eu quero fazer mais por ti. A Deus mandou fazer tal coisa, mas Senhor, me dá dobrado porque eu quero fazer mais. Eu não quero fazer só isso, eu quero fazer mais. Eu não estou satisfeito com um pouco, eu quero o dobro, eu quero a porção dobrada para que eu possa buscar mais de ti, mais do Senhor. E sobre a questão de sondar, né, como nós falamos no início, sonda os nossos corações ali. Davi, ele ora: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Por quê? Porque Deus, ele não apenas procura chamados, ele forma corações. E que coração mesmo, hein? Inconformado, né? Por que, irmãos, isso? Deus, ele encontra. O que ele encontra quando ele sonda um coração? Ou melhor, o que Deus encontra quando sonda um coração quebrantado? O que ele encontra quando ele sonda um coração quebrantado? Aquele coração que se abre diante dele e fala: Senhor, eu pequei, perdoe-me, Deus. O que ele faz com o coração quebrantado? Purifica. O que Deus faz quando ele encontra o coração resistente? Que ele fala assim: não, eu não tenho culpa, não, a culpa é do outro. Não, a culpa não é minha, a culpa é do... Deus confronta. O que Deus faz quando ele encontra um coração vazio? Ele preenche. O que Deus faz quando encontra um coração inconformado? Vamos ver aqui agora. O que Deus faz? Quando ele encontra um coração quebrantado, ele purifica. Quando ele encontra um coração resistente, ele confronta. Quando ele encontra o coração vazio, ele preenche. E quando ele encontra o coração inconformado, o que ele faz? Ele capacita. Amém, irmãos? Ele capacita. Conforme Gideão, que não estava conformado com a derrota do povo de Deus, como Eliseu, que por 3 vezes ele foi confrontado e falou: não, tão certo quanto o Senhor vive, eu vou te seguir, não vou ficar aqui não. Né? Ele capacita. Então significa, irmãos, dizer que quando nós estamos com o nosso coração inconformado, e muitas vezes, irmãos, esse coração inconformado pode ser aquele coração questionador. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Sabe, questionar tudo, né? E quando a gente questiona diante do Senhor, Ele capacita. Ele capacita. Deus usa, irmãos, inconformados. É o penúltimo ponto. Deus usa corações inconformados para cumprir o seu propósito. Olha que tremendo. Vimos aqui o exemplo, né, que o irmão lembrou de Jacó, né, Ruth e Noemi, Eliseu, né, e tantos outros. Corações inconformados para cumprir o propósito. Gideão, ele tinha inconformismo e viu Deus agir. Eliseu tinha inconformismo e recebeu a porção dobrada. Mas há uma diferença, irmãos, muito importante. O inconformismo não é rebeldia, hein? Não é aquela coisa assim: Senhor, não vou fazer não. Não, Senhor, não vou obedecer. Não é isso. Inconformismo não é isso. Inconformismo é fome de Deus. Conformismo é: Senhor, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais da Tua presença.
Hoje à tarde eu estava orando, clamando isso a Deus. Senhor, eu quero mais de Ti, quero mais da Tua presença. E estava inconformado, muito inconformado. Bati assim de joelho na cama, não, Deus, não aceito isso. E, irmãos, isso não é revolta contra Deus, não. É a recusa em aceitar menos do que aquilo que Deus prometeu. Quantos de nós aqui hoje, essa noite, em casa, não temos uma promessa do Senhor na nossa vida? Amém? E quantos de nós recusamos em aceitar menos do que essa promessa? Será? Deus prometeu? Ah, mas Deus não vai cumprir, não. Que isso? Não. Aceite mais, busque mais. Isso não é revolta, é recusa em não aceitar menos do que aquilo que Deus prometeu. E, irmãos, existe uma ordem que eu digo assim, uma ordem primeiro, segundo, terceiro, tal. Essa a ordem, né? Não é uma ordenança, é uma ordem em colocação, né? Do padrão de Deus que nunca muda. Primeiro, nós lemos no início hoje, Deus o quê? Que eu falei do navio que faz, ele sonda os nossos corações. Esse é o primeiro ponto, é a ordem 1, né? É a ordem 1. 1, 2, 3, vou falar de 5 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A ordem 1, Deus sonda. A ordem 2, o homem reconhece a sua condição. Lembra que eu falei que reconhecer era muitas vezes o passo mais difícil? Reconhecer a minha condição. Estava hoje lá, Senhor, miserável homem que sou pecador, sou indigno da Tua presença e tá. A gente tem que reconhecer isso diante do Senhor. E como fala 1 João 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Se eu não me engano, em 1 João 2:1, se eu não me engano, é ali que fala que temos um advogado junto ao Pai. Se ainda pecarmos, né, temos um advogado junto ao Pai. Se eu não me engano, João 2:1, que é justamente esse versículo, é um versículo assim, ó, você praticamente bota Satanás de escanteio, porque o inimigo ele vem para acusar. Mas peraí, tá, tudo bem, eu pequei, mas eu tenho advogado diante do Pai. Pronto, acabou a ação do Satanás ali. Esse reconhecer, irmãos, que é o ponto 2, né, é justamente diante do Senhor a gente reconhecer a nossa condição. Ponto 3, que é justamente o que está em 1 João 9, que Deus purifica. Então ali, ó, que Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Purificar, irmãos, não é um simples versículo, é uma promessa. Se você confessar, Deus perdoa e ainda faz mais, purifica. Tremendo isso, né, irmão? Sabe o que é purificar? É a gente lembrar de um mal e não sentir mais nada. Esse é o purificar. Você sentir alegria porque Deus restaurou você. Muitas vezes a gente pensa assim, mas fulano me fez mal. Mas fulano me xingou. Mas fulano me maltratou. Fulano me bateu. Minha mãe, sei lá, minha mãe abandonou. Meu pai me abandonou. E aí, quando a gente lembra disso, a gente, Senhor, eu entrego a Ti, porque eu não quero mais carregar essa... Na quinta-feira mesmo, ouvimos um testemunho de uma irmã que estava lá falando justamente isso. Falou, olha, eu entreguei aquilo tudo para o Senhor e eu me senti leve na hora. O que Ele fez? O que o Senhor fez? Perdoou e ainda mais purificou. É exatamente isso o ponto 3, Deus purifica. Então, Deus sonda, Deus reconhece e Deus purifica. O quarto ponto é, Deus encontra um coração inconformado. Então, irmãos, primeiro, Ele nos sonda. É aquela coisa assim que Deus sabe nosso coração e Ele nos sonda. Depois a gente reconhece, ou seja, a gente fala, Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que eu tenho no meu coração, mas agora eu estou confessando, eu tenho isso aqui no meu coração, eu estou guardando esse rancor, essa mágoa de alguém, essa mágoa de uma pessoa, eu estou pecando aqui, estou guardando uma amargura no meu coração. O ponto 3, diante dessa confissão, Deus purifica. E o quarto ponto, Ele encontra esse coração que é o que confessou, inconformado. E o quinto ponto, que depois de um coração inconformado, que no momento que você
reconhece, é sondado, você reconhece, Deus purifica, e ele busca esse coração inconformado, no sentido de, não, eu não quero mais fazer isso, Senhor, eu quero buscar a Tua presença. E o último ponto é que ele capacita mais de si, do Senhor, né? Ele dá mais de si. Porque Deus, ele não derrama mais sobre quem está satisfeito com pouco. Assim como Eliseu, que não estava satisfeito com pouco, assim como Jacó, que não estava satisfeito com pouco, assim como o exemplo de Ruth e Noemi ali, né? E tantos outros exemplos que não estavam satisfeitos com pouco, assim como Gideão, que não estava satisfeito com pouco. Então, Deus derrama mais sobre aqueles que não estão satisfeitos com pouco. E Ele libera profundidade sobre aquilo que Ele diz, abre aspas, Senhor, ainda há mais em Ti que eu preciso viver. Olha que tremendo. Senhor, ainda há mais em Ti que eu preciso viver. Eliseu, então, irmãos, concluindo, ele não recebeu apenas um manto nas mãos. Naquele momento que Elias foi levado aos céus e caiu o manto, e ele pegou e quando chegou interessante isso, irmãos. Eu lembrei agora que Eliseu, quando ele pegou o manto de Elias e retornou, primeiro eles passaram, Elias bateu o manto e o Jordão abriu, eles passaram a pé seco. E olha que interessante na volta. Na volta Eliseu chegou ali e falou assim, não, eu não vou molhar meu pé não. Estou inconformado com isso. Pegou o manto de Elias, pá, o Jordão abriu, ele passou. Claro, pelo poder de Deus, né? Não pelo poder de Elias. Mas é o inconformado. E Deus capacitou, não capacitou? Quem lembra de alguém aí que chegou numa margem de um mar e falou assim, pá, e agora? Aí vem o Senhor e fala ao seu coração, está vendo esse cajado aí na tua mão? Bate ele no chão. Olha que interessante, o amor de Deus ali naquele momento com Moisés. Moisés não estava tão inconformado ali. Olha que interessante. Ele não bateu o cajado, né? Mas o Senhor capacitou ele ali e falou, você não está o cajado aí? Bate ele. Mas para Moisés bater o cajado, irmãos, olha, tem uma ação. E essa é a ação do inconformismo. Ele fica assim, caramba, como é que a gente vai passar aqui e tal? Aí o Senhor fala, bate o cajado. Ele, pá, bateu o cajado e o mar se abriu. Coração inconformado. E quando não está, Deus capacita, né? Eliseu ele não recebeu apenas um manto, ele recebeu um chamado que carregava peso de eternidade. E para sustentar esse chamado, não bastava posição, nem história, nem reconhecimento. Ele precisava de algo que não se conquista por mérito humano. É uma porção dobrada da capacitação de Deus. Essa porção nós precisamos pedir para nós, irmãos. Uma porção dobrada. Deus te deu uma missão, Deus te deu um propósito, peça o dobro. Senhor, eu tenho isso para fazer, mas eu quero fazer mais por Ti. Quero fazer mais para o Senhor. Essa capacitação não veio de alguém superficial. Veio sobre um homem que já havia sido profundamente trabalhado por Deus. Um homem que aprendeu a obedecer, a permanecer e a desejar mais de Deus do que qualquer outra coisa. Eliseu nos ensina que Deus não apenas chama, mas Ele prepara. E que a unção não é o início da jornada, mas o resultado de um caminho de sondagem, purificação e rendição. Porque o agir de Deus nem sempre segue essa ordem. Deus sonda, o homem se rende, Deus purifica e então Deus capacita. Antes do poder, há o quê? Altar. Antes da capacitação, há um quebrantamento. Antes da plenitude, há o quê? Assim como Davi, um arrependimento. E hoje o Senhor continua procurando esse mesmo tipo de coração. Não é um coração perfeito, não é um coração limpinho, né? Mas é um coração disponível, não autossuficiente, mas quebrantado, não acomodado, mas inconformado com menos do que a plenitude de Deus. O Salmo 139, ele não termina com uma ideia poética, quando fala ali, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Mas ele termina com um clamor urgente da nossa alma. Senhor, sonda-me, Deus. É o primeiro pedido, Senhor, sonda-me.
sonda-me. Tu que me conheces, conheces o meu coração. Não é apenas uma oração bonita, isso é uma decisão espiritual. Quantos de nós hoje estamos prontos para falar isso? Senhor, sonda-me. Ó Deus, Tu conheces o meu coração, Tu sabe o que eu penso do meu irmão, Tu sabe o que eu penso da minha irmã, Tu sabe o que eu penso do meu pai, da minha mãe, da minha família, da minha esposa, do meu marido, né? Tu sabes, Senhor. Porque quando Deus sonda, Ele revela. Quando Deus revela, Ele chama ao arrependimento. Olha que interessante, irmãos. Deus primeiro sonda, revela, e quando Ele revela, Ele chama ao arrependimento. E quando Ele chama ao arrependimento, Ele purifica. E quando Ele purifica, Ele capacita. Oh, glória! Talvez haja hoje, aqui, alguém que o Senhor esteja fazendo a mesma obra no meio de nós. E eu gostaria, irmãos, agora a terminar, se os irmãos puderem se colocar de pé, convido os irmãos que se coloquem de pé na presença do Senhor. E não como quem ouve uma mensagem, mas quem responde a um chamado. Porque hoje o Espírito Santo do Senhor está aqui conduzindo nosso coração a esse lugar de rendição. Feche os seus olhos comigo agora e vamos orar a Deus. Senhor Deus, hoje, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Sonda, ó Pai, os nossos corações. Revela, Deus, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que tem impedido a plenitude da Tua presença em nós, Deus. Nós não queremos viver de aparência espiritual, mas de verdade diante da Tua presença, Senhor, diante de Ti. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Sonda-nos, Deus, lava-nos pelo Teu sangue precioso derramado naquela cruz através de Seu Filho Jesus por nós. Purifica-nos completamente, Deus. Senhor, tira de nós tudo aquilo que não Te agrada. E alinha novamente, Deus, nosso coração, ó Pai, com a Tua vontade. E então capacita-nos, Deus. Capacita-nos, ó Pai, com uma nova porção Tua, assim como Eliseu, a porção dobrada, um coração que não está conformado, Senhor, para que possamos cumprir o Teu chamado diante daquilo que o Senhor nos colocou. E que possamos buscar em Ti santidade, Senhor, buscar a Tua presença em nossas vidas, com fidelidade, com temor, Deus. E assim como Eliseu, não queremos apenas um manto, mas queremos a Tua presença em nós, Deus. Que a Tua presença seja uma constante nas nossas vidas, ó Pai. Se há alguém que hoje, nesta noite, Senhor, que esteja com o coração, ó Pai, conformado com alguma coisa, ó Deus, revela, sonda, mostra, ó Pai, e que possamos sair daqui hoje com um coração inconformado, Senhor, inconformado com aquilo que o Senhor tem colocado para nós, porque não é limitado, Senhor, ao nosso pensamento, mas o Senhor pede de nós um coração inconformado, um coração que questiona por que estamos assim, por que o Teu povo perece, um coração que busca mais da Tua presença, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje cheios de Ti, Senhor, cheios desta presença, da Tua presença em nossos corações, ó Pai, que possamos realmente compreender que nós precisamos mais do Senhor nas nossas vidas. Pedimos a Ti, Senhor, mais de Ti. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Deus. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Terminamos assim então esta noite, irmãos. Amém. Mike, pode botar o... Louvado seja o Senhor Deus. Que essa semana seja uma semana abençoada para todos os irmãos. E uma boa noite a todos. Amém.
Pode sentar um pouquinho, eu queria chamar então o pastor Lindomar, né? Diz que tem a irmã que quer dar um testemunho. Vou dar oportunidade para a irmã. A paz. Desculpa. Esse testemunho eu disse para Deus na UTI. Inconformação. Hoje o irmão falou, a palavra falou muito comigo. Porque eu, dia 10 de março, entrei na UTI, bem no dia do aniversário do irmão Lindomar. Eu entrei na UTI aqui em Capão, mal. Fiquei 30 dias aqui na UTI, passei 2 dias em casa. Fui para Torres fazer hemodiálise, porque eu tinha água no pulmão, nos rins, e eu tinha que fazer hemodiálise. Cheguei em Torres numa segunda-feira e fiquei lá mais 31 dias na UTI de lá. Lá eu passei, assim, coisas muito difíceis. E eu não era para estar aqui hoje. A irmã Eva me conhece, hoje eu estou morando bem perto da casa da irmã Eva. E de longa data nós se conhecemos, né, irmã Eva? A irmã Eva sabe o que eu estou falando, que não era para mim estar aqui hoje. Mas eu disse que todas as igrejas que eu colocasse o pé, que eu fosse convidada, eu ia pedir uma permissão para estar falando esse testemunho. Porque lá dentro da UTI, Deus me deu uma nova chance para mim estar aqui. Porque quando os médicos diziam que eu não ia poder mais respirar sem bombinha, sem aqueles aparelhos, eu não me conformei. Eu dizia, não, Deus, eu não me conformo. Eu quero estar livre, eu quero estar boa, eu quero ter saúde. Meus rins estavam parando. O lado direito já não funcionava mais. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou livre. Graças a Deus, eu tomo água limitado, tá? Que eu não posso tomar muita água por causa dos rins. Mas o meu rins, os dois estão funcionando e os dois estão filtrando. Não 100%, mas em vista que estavam uns 90% está funcionando. Então, eu digo, Deus já fez a cura. Só estou esperando terminar, né? E pressão alta, não baixava, era 27, 28, 27, a pressão muito alta. Teve um doutor que me assistiu lá, que eles fazem plantão, 4 doutores, né, de plantão em Torres. E teve um que me assistiu e disse, eu vou ser sincera com a senhora. Está difícil de liberar a senhora daqui. Porque a senhora está aqui, ó, nos aparelhos, com todas as medicações mais altas da UTI. A gente não sabe, não vai poder mandar a senhora embora. Porque não tem medicamento para a senhora tomar em casa. Todos aqui da UTI vêm de fora, por isso que a senhora ainda está viva. E eu tinha uma pessoa evangélica indo me visitar todos os dias, 4 horas, tinha visita, ela ia, orava, nós orávamos juntas. A irmã Vera Lemos, nós orávamos juntos, buscávamos de Deus e nunca se conformamos com aquelas palavras do doutor. Nós se conformávamos com aquilo que Deus nos falava. E agradeço muito, porque eu sei que esta igreja que estava orando por mim, que o irmão Lindomar pediu oração, os irmãos estavam orando por mim, os irmãos de outras igrejas que eu conheço estavam orando por mim, até na Argentina estavam orando por mim. Por isso que eu disse que toda igreja que eu entrar, eu vou testemunhar. Então, isso é não se conformar com as coisas que o mundo nos diz, mas sim fazer a vontade de Deus sempre. Obrigada pela oportunidade, viu? Mais alguém quer dar um testemunho? Não? Então vamos estar nos despedindo, né? Esta palavra, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração. Como vai estar o nosso coração nessa semana diante do Senhor? Né? Se é um coração conformado ou um coração inconformado.
E eu lembrei de uma música que fala assim: quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Fala do Deus do impossível, né? O Deus que não desistiu de mim, o Deus que não desistiu da irmã, é o Deus do impossível. Esse é o Deus que nós servimos. Lembrando das nossas programações nessa semana, e que a graça do Senhor recaia sobre a tua cabeça, sobre a tua casa, e que o Senhor, né, encha os nossos corações. Pai, nós queremos bendizer o teu nome. Obrigado porque em tudo na nossa vida nós sabemos que tu és o Deus do impossível, o Deus que faz milagres, o Deus que abre o mar, Senhor, diante de nós, o Deus, Pai, que traz a última palavra sobre a nossa vida, o Deus que de uma maneira tão assombrosamente, aleluia, nos formou. E Deus, nós sabemos, Pai, das tuas obras na nossa vida. Nós sabemos o teu amor, Pai, pelas nossas vidas. Então, Senhor, nós queremos te oferecer nesta semana que se inicia, a nossa semana, para que o Senhor caminhe conosco, para que, Senhor, conheçamos que tu estás caminhando conosco, que não sejamos como aqueles 2 discípulos de Emaús que caminhavam contigo e não sabiam que tu estavas ali com eles. Que nessa semana, Senhor, ao sentarmos à nossa mesa, nós possamos te convidar para estar na nossa mesa. Coloca, amado e amada, o que o Senhor pode fazer por ti nessa semana? O que o Senhor pode trazer no teu coração nessa semana? Que seja um coração inconformado. Não fique paralisado diante das adversidades, como o irmão Val falou. Não, não. Dê o passo, caminhe. Porque para que o mar possa se abrir, você tem que caminhar. Lembra ali de Moisés, ele teve que bater. Por que tu está esperando? Vamos marchar. Então, que nessa semana você seja tomado do poder do Espírito Santo do Senhor. E convide o Senhor para estar junto contigo, para caminhar. Convide o Senhor, igreja, para guerrear as tuas guerras. Convide o Senhor para se assentar na mesa junto contigo, para que você possa cear com o Deus que te formou de uma maneira assombrosamente e admirável. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não me alongar muito, aqui no final do culto, já que a presidente me colocou também, bem rápido, não vou me alongar demais. Ele me tocou no coração uma coisa importante essa semana. Quantas vezes surge na nossa vida, em situações, às vezes corriqueiras, né? Uma pessoa está do nosso lado ali, às vezes está com uma dor de cabeça, uma dor de dente, está com uma... Aconteceu essa semana, não vou entrar muito em detalhe para não alongar demais, como falei. Tipo assim, estava lá numa certa hora da noite, era 10 da noite já, ali fazendo mudança com nosso filho, lá no outro lugar. Aí foi botar a chave no portão, que eu não conhecia direito, a chave entrou, não saía mais. Olha, justamente naquela hora, já pensei, primeiro pensamento que vem, tem que chamar um chaveiro, vamos já me dar uma facada. Vou cobrar a facada, quer dizer, vai cobrar 300 pila para cobrar, tirar uma chave no chaveiro. Irmãos, olha, naquela hora eu disse, vamos orar. Aí eu pedi para liguei para casa, vamos orar lá, coloque uma oração lá. Aí chega um, chega outro, não sei o quê, e o médico, vamos ter que chamar, porque não, era um condomínio com 24 apartamentos, como é que eu podia ficar sem a chave para entrar? Portão, e eu estava assim chegando no condomínio, meu filho lá. Irmãos, graças a Deus, depois passou um pouco, chegou um lá, testou e abriu, e a chave saiu. Olha, glorificamos a Deus, porque naquela hora foi um exemplo que aconteceu, né? Outros casos também, também o guri estava uma gripe braba lá. Vamos orar também, vamos orar. Uma coisa que a gente sabe, poxa, mas para que eu vou? Poxa, tem que tomar um remédio, tem que tomar, claro, vocês têm que tomar um remédio mesmo, né? Mas tem que orar também. Então, acho que tem que, naquele momento, se não está, vamos orar. Não importa se a gente não está tão, talvez esteja tão bem assim, né? Naquela hora, parece que para orar não está tão bem, né? Mas a gente tem que clamar. E Deus sabe, né? Não somos perfeitos, mas a gente clama o Senhor e Ele, naquela hora, nos levanta, Ele nos inconforma, né? Com a coisa que foi falada hoje à noite. Graças a Deus por isso.
Assim, tem outros exemplos para contar, mas não vou me alongar, tá? Só queria registrar isso. Em nome de Jesus, tá? Obrigado.